my home. When I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn. Olá, bem-vindos novamente a mais um episódio da temporada 1 do Limonada de Limão. Estou aqui novamente como host temporário Felipe Fleischer, estrategista de marcas, com os meus dois grandes amigos e dois grandes profissionais das suas áreas. Eduardo Dudes Manioto, diretor comercial e um dos maiores intérpretes vivos de Gloria Gaynor, e Gilney Silva, o designer de Mil Caras, né? Que também é músico e que reuniu uma plateia estimada de 200 mil pessoas no Ibirapuera, hein? Incrível. Dois talentosíssimos profissionais. Ele interpretou Ney Mato Grosso aquele dia, né? Eu não estava lá, né? Não posso... Eu estava, eu sou fã. Era uma das almas presentes lá. Começamos bem hoje, né? Começamos, não, mas assim, ó, de novo, né? Elogios para quem merece, né? Eu não invento nem aumento nada aqui, vocês merecem, realmente vocês são profissionais e são múltiplos também em outras áreas, não somente na área que vocês trabalham. Obrigado, Felipe. Obrigado. Que legal, vocês ficam felizes, né? Lembrando que o nosso Limonada de Limão tem essa missão, né, de trazer essa diversidade de ideias e a liberdade de expressão. E vamos começar jogando os limões, né? Quem é que quer começar aí com o seu primeiro limão? Quem é que quer tirar o primeiro limão na mesa? Eu vou deixar o meu mais para metade, porque assim, o meu tá extremamente ácido. Então nós vamos começar adoçando. A gente sempre fala, né, que hoje o Ney é o mais docinho, aquela coisa mais delicada, né, do nosso programa. Sim. Então, por favor, Junei. Vai lá, Junei. Vamos lá, então. Ficou sem resposta. Ele ficou pensando se ele respondia ou não. Se ele mandava nós para sear. Eu acho que ele vai deixar a panela no fogo mais um tempo. Eu que recebi uma ligação de um ex-colega de trabalho meu agora há pouco. Antes eu achei que era da comunidade árabe. E aí o cara me falou justamente o contrário. Assim, o que ele falou pra ti? Não, eu não tinha nada de docinho. Eu não vou entrar muito em detalhe, que eu não tinha nada de docinho. Eu sempre fui meio que um bicho do mato. Bom, o Eduardo, quando me conheceu, eu era meio bicho do mato. Não, mas o Gilney, tu tá numa versão 4.0 já, né? Esquece. A gente, quando ia visitar o Gilney, quando eu conheci ele, a gente entrava com uma taquara pra dar uma apartada nele, assim, né? Vamos ver como é que o bicho tá hoje. É mais ou menos isso mesmo. Já tira, Gilney, que tu tá teu limão aí. Mas vamos lá, então. Gostou do gauchês, né? Uma taquara para dar uma apartada. Sim. Tradução para quem não é do Rio Grande do Sul. Taquara é bambu e apartar é afastar. É separado dos demais, né? Tecla SAP aqui. Mas o assunto tem a ver justamente com isso que a gente está fazendo isso agora, né? A gente quer saber, eu quero saber hoje de vocês, se os nossos inimigos ou amigos, né? Os nossos inimigos, eles ajudam ou atrapalham? Obviamente aqui a gente está falando de marcas também, né? Não só de pessoas, né? Não estou falando de amizades, mas de marcas, né? E se a gente parar para observar a história das marcas, né? A gente viu que muitas grandes marcas tinham seus inimigos. Né? Declarados, né? Declarados. A Pepsi e a Coca-Cola, né? Sim, uma briga histórica. Toyota contra a Honda. Exatamente. E a própria Apple e a Microsoft, né? Então, temos aí... E eu entendo que essas... Posso te corrigir? Apple contra a IBM. IBM, exatamente. IBM também, IBM também, né? A clássica campanha, né? Do Big Brother, né? Do Big Brother, né? O grande irmão. Mas teve uma campanha da Apple contra a Microsoft. Sim, famosíssima também. Que era, inclusive, a campanha era isso, né? Nós gostamos de dualidade, né? Eu recentemente vi aquele filme Ford versus Ferrari. Também tem a história da dualidade das marcas, né? O inimigo parece que nos faz bem, né? Nos provoca a ir além, né? Aí é que tá, né? Será que eles teriam chegado onde é que chegaram se não tivesse alguém? Esses inimigos? O estímulo, né? É o estímulo. Inimigo aqui, entre aspas, né? Porque o inimigo parece que denota alguma coisa negativa, né? Sim. Parece que a gente vê assim, o inimigo, o cara malvado, o rival. No sentido do adversário, né? Do adversário que precisa ser derrotado e eliminado. Não é necessariamente isso. Aquela máxima, né? Os meus amigos eu quero próximos, os inimigos mais próximos ainda. Mais próximos ainda, né? É interessante. E muitas vezes, né, o inimigo, e a gente fala de marcas, o inimigo não é a outra marca, não é o concorrente. Teu inimigo não é o concorrente. Teu inimigo é o problema na vida do teu cliente. E aí, quando tu entende quem é esse inimigo, às vezes, te ajuda muito mais do que tu ficar só mirando no teu concorrente e tentando copiar o que ele faz.
Mas eu entendo que nesse caso é importante ter um adversário que está ali lado a lado ou disputando essa tua colocação, a primeira e a segunda colocação ali, que seja, né? Para que ele te incentive a corrigir esses problemas. Se tu não tiver um adversário à altura, tu vai relaxar, tu vai continuar fazendo o teu trabalho do jeito que tá. Tu é o líder na categoria, né? Tem a famosa campanha da Avis, né? Contra a Hertz, locadoras de carro, que dizem, olha, nós nos esforçamos mais porque nós somos a número 2. Né? E dizendo assim, ó, legal, né? tu é o líder, tu tá acomodado, né? Tu já é o número 1, tu não precisa fazer tanto. Eu tô fazendo mais porque eu quero ocupar o teu lugar. Mas é interessante também, eu acho que muitas vezes as marcas não gostam de nominar o outro, né? Tem uma certa resistência a isso. Né? Ou houve uma fase onde isso era mais declarado, né? Especialmente no marketing americano, né? O marketing americano. O Muito próprio mais Conar comum, no né? Brasil Muito mais proibiu aberto, muita né? coisa, né? Proibiu de fazer muita coisa baseada nisso. Eu lembro né? de Brasil, um né, comercial cara? Brasil. da Volkswagen, que eles tinham um Monza tapado, assim. Sim. Daí era comercial famosíssimo. do Santana. Isso. E daí o Monza era tapado, mas quem conhecia carro sabia que era um Sim, Monza que estava ali. era né? um Monza ali. Pelo design maravilhoso, inclusive, né? Lembrando agora, Fantástico. até o Monza criou uma versão Clodovil. Não sei se você se lembra disso aí. Não lembro Tinha uma disso, versão cara. Clodovil. Eu Sério? olhei pro Junei e lembrei disso aí, né? Porque o Junei é harmonizado. E aí não vendeu. Eles tiveram que fazer desconto. Nosso Eles... Estênio Garcia, né? Estênio Garcia. Eles levaram para as revendas, tipo assim, para liquidar de vez assim, o carro, porque não girou. Pô, os caras Não girou. fizeram o Emerson Fittipaldi, depois fizeram o Clodovil. O Clodovil, o Clodovil clássico. Mas, ô Junei, eu acredito que essa história do inimigo é positiva, em todos os sentidos. Tanto declarado em relação a um competidor que tu te espelha por algo que ele faça bem, né? Porque não é alguma coisa ruim, né? A história da Ford e da Ferrari é que a Ferrari era multicampeã de provas, né? Porque os caras... Todo mundo quer ter um carro campeão, todo mundo quer um carro vencedor. Eu também quero ter um carro vencedor. E a Ford pensou assim. Se mirou na Ferrari como exemplo positivo. E eu acho que isso que tu está trazendo com a história do inimigo. E também acho que o inimigo da história que a gente falou sobre o problema que aflige a vida dos consumidores, dos clientes, também é interessante tu olhar, né? Porque também te ajuda a identificar problemas. Porque às vezes tu tem que mudar de produto, né? Talvez tenha um outro produto que resolva a vida. Eu concordo contigo, mas só que se só tu tiver que resolver esse problema aí, não vai ser a mesma coisa. Ao contrário, se o teu adversário lá ele descobrir que tu tem esse problema, ele vai fazer o quê? Ele vai achar uma forma de resolver aquele problema e aí tu vai ter que correr atrás. E aí fica essa disputa, que é aí que eu acho que é interessante, né? Exato. E essa disputa ela é positiva em todos os sentidos, não somente da evolução do produto, mas também tem o próprio marketing, né? A própria comunicação das marcas, né? No momento que tu tem um rival, para ocupar o campo, tu também vai ter que comunicar melhor. Tu vai ter que comunicar mais, né? E isso estimula as marcas também a estarem mais presentes na vida das pessoas. Acho que ajuda em todos os sentidos também, né? Tem uma campanha lembrei agora dessa época da Microsoft, a Apple versus Microsoft, né? E eles fizeram vários videozinhos, né? Sim. Numa sequência, assim, né? E eles exemplificavam, né? Quem era o cara Microsoft, né? Isso, Fazia aquele cara mais tradicional, mais... Inclusive parecia o próprio Bill Gates. Tinha assim, num né? desenho do Bill Gates, o cara. E aí teve uma delas que eles estavam falando sobre a possibilidade de tu fazer vídeos, né? Em um dos aplicativos da Apple, né? E aí, se eu não me engano, a Gisele Bündchen, né? Fazia parte dessa... Eu acho que sim. Era a Gisele Bündchen, né? Mostrava o resultado. A Gisele Bündchen era a representação do vídeo, né? Aqui nós temos o nosso vídeo, né? Sim. E daí a Microsoft, né? O senhor Microsoft, né? Falando que também conseguia fazer. E aí eles perguntam, então mostra o teu vídeo aí. Daí vem um homem vestido de mulher, né? De barba, todo durango, assim, né? E aí o cara se apresenta como vídeo da Microsoft, né? Sensacional, né? E é legal, né? Porque olha só essa rivalidade, né? Na comunicação, né? E tudo com um bom humor, né? E uma capacidade de traçar uma linha no chão, né? Dizer, olha, eu sou isso aqui. Isso aqui não sou eu, isso aqui é tu. Né? Acho que essa é marcas que também tem uma identidade muito forte para fazer isso. Tu não consegue fazer com qualquer marca. Se a tua marca é muito parecida com o concorrente, daqui a pouco tu faz uma campanha dessa, as pessoas nem identificam quem é tu e quem é o outro. Eu aqui né? tô escutando vocês que obviamente são muito mais experts nesses temas do que eu, né? Mas tô pensando como colocar isso, né? E aí quando tu pensa nessa questão do posicionamento da marca,
Na realidade, o teu inimigo ou o teu competidor, ou seja, o cara que tá ali buscando essa fatia, né, de mercado, ele te ajuda a delimitar o teu posicionamento. Exato. Porque se tu entra posteriormente a alguém, tu vai buscar algum posicionamento que aquele cara não está ocupando. Então, até ele vira até uma referência de o que não fazer. Exato. Né? Então, daí a importância de sim ter um inimigo. Né? Ou seja, de ter um concorrente nessa posição. Eu vejo assim muito claramente, eu tive algumas experiências passadas onde eu era gerente de exportação de uma marca de calçados femininos e o meu amigo era o gerente de exportação de uma marca de calçados masculinos. Uhum. Então, cara, era muito bom ter. Então, assim, até um contraponto. Não é só o inimigo que te ajuda, mas o amigo também te auxilia. Porque quando eu ia para algum mercado que ele não tinha ido, eu acabava trazendo ele junto. Claro. Porque, às vezes, aquele cliente ou aquele mercado, importadores, enfim, os caras... Tá, mas, cara, vou começar a importar... Cara, não é do Brasil, mas... Eu disse, cara, tem uma marca que se equivale à minha no segmento masculino, que é a marca Y. Então, a gente colava os dois juntos, né? E aqui eu acho que tem outro lance que o Eduardo está falando, que não é só o inimigo, né? Quanto mais massa crítica tem um segmento, melhor. Uhum. O problema é quando tu é uma andorinha sozinha. Sozinha, cara. Tive exemplo. E aí tu consegue voar? Não, cara. Eu recebi um prêmio em 2005 por ser a primeira marca brasileira a exportar para a China. Sim. Isso foi em 2005. A gente ganhou um prêmio, isso. E foi muito legal, porque, na verdade, era um desbravamento. E não andou para frente, porque não tinha massa crítica. Não tem massa Nós estávamos crítica. sozinhos. Exato. Então, nós nos perdemos no meio de um mar, né, de um mercado, cara, gigante, o maior mercado do mundo, que é a China, e não significávamos absolutamente nada, não tinha massa crítica, não tinha volume de importação, não tinha rota de logística, não tinha nada. Então, não prospera. Porque não ninguém prospera. conseguiu vir junto. Exato. Não, Então, e é tão comum, né? A gente sair nas ruas, a gente vai enxergar também os concorrentes, né? Que colocam uma loja ao lado da outra, né? Sim. Um exemplo disso, né? Que viram os polos, né? A rua específica onde eu vou comprar determinado produto. Né? Ou então um Burger King e McDonald's. Exato. Tu sempre vai encontrar um Burger King ao lado do McDonald's, né? Deixa eu fazer uma correção antes que eu esqueça. Nós não éramos a primeira marca de calçados brasileiros a estar lá, porque a Melissa já estava e a Havaianas já estava. Sim. Mas de calçados em couro. Em couro. Né? Calçados de moda. Sim. Né? Sim. Feito antes que os haters, né, começam, né? Sim. Mas o que eu queria, só para concluir ali, e tem um dado, né, que diz que aumentam as vendas quando tu tem dois concorrentes ali, né? Um ao lado do outro, né? Então, ajuda até nesse sentido, né? Claro, dá justamente esse efeito que a gente falou, né? O cara acaba não optando entre tu comprar só aquele produto, mas entre descobrir qual deles tu vai experimentar naquele dia, né? Não, esse vai conceito ele é adotado pelos shoppings. Os shoppings, quando montam o seu mix, obviamente, shoppings mais antigos que não passaram por uma etapa de planejamento de mix, tu vê aquela misturança, né? De marcas, de segmentos, né? Mas shoppings mais planejados, tu já vê bem claramente o mix planejado, marcas de um mesmo segmento muito próximas, para que haja realmente essa definição, porque as pessoas vão talvez, eu vou para o shopping em busca de roupa masculina, então eu vou atrás de marcas de roupa masculina, e o cara consegue ir para aquele segmento do shopping que está mais identificado, né? E tem um efeito confirmação, né? No momento que eu vejo muitas marcas juntas, eu tenho convicção de que ali eu posso resolver meu problema, né? Uhum. Se tiver uma marca sozinha ali, talvez eu vou olhar a loja... Tu fica na dúvida, será que é essa? Eu vou na loja, mas eu acho que eu tenho que olhar um pouco mais, né? E aí tu vai sair do shopping e vai comprar talvez em outro lugar. Ou te desloca dentro do shopping. Exato. E aí talvez nem volte para aquela outra. Exato. Gera tanta dúvida que tu acaba indo embora. Tu tinha razão, hein? O limão do Gilney sempre traz essa doçura, né? Ambiguidade. Essa doçura, mas que, né, acaba algo que sendo fácil de resolver. Me representa, né? Fácil de resolver. Algo que me representa, né, Felipe? Mas vamos Eu sou um doce de vamos pro limão azedo agora. Eu quero até o meu limãozinho aqui. Deixa eu contar a história desse limãozinho rapidamente aqui. Eu ganhei um presentinho, eu tive de aniversário agora há um tempo atrás, já há bom tempo, né? E aí eu ganhei um presente do Felipe. Câmera, corta pra cá. Ganhei um limão
limão de presente, De né, pelúcia, né? Limão Que é de pelúcia, é né? o que ele gosta, né? Como tu gosta que é, bastante, que é o meu né, de fetiche, ursinho né? de pelúcia. Vou apanhar em casa, inclusive, quando esse capítulo for ao ar, né? Mas eu resolvi trazê-lo, né, para que ele seja nosso parceiro agora, a partir de agora, nosso mascote aqui, o nosso Mascote do é o nosso Limonada. limonzete. Limonzete. Né? Mas Temos as o meu manietes, tem o assunto limonzete. exatamente. O meu assunto é aquela coisa polêmica, assim, né? A gente vai evitar de dar nomes aos bois aqui, né? Porque esse é um assunto que... Esse além de ter haters, nós vamos sofrer processos. Nomes inclusive, aos bois. né? Ou as vacas sagradas, então. Vacas né? sagradas Que vão melhor. Se comportam mais como vacas sagradas. Mas é o seguinte, essa é uma pergunta, e eu vou começar perguntando para ti, Felipe, né? Que é o nosso host hoje, né? Há um fenômeno, né? Que seja regional, cara, enquanto país, enquanto América Latina, enquanto mundo, né? Sim. Que é o surgimento de coaches, né? Coaches, pastores, enfim, os caras solucionam qualquer problema, né? É o pastor João da Igreja Invisível do Hal Seixas, né? E eu queria saber por que é que existem tantos profissionais. Só lembrando que essa pergunta foi uma sugestão dos nossos ouvintes. A gente fez recentemente, né, uma pesquisa, né? Ah, exato Legal. mesmo. E Nas foi nossas legal redes a sociais. participação, Né? né? Foi No muito Instagram, boa participação, né? exato. Foi no Instagram Várias. Muito legal. e houveram muitas participações e essa veio de lá. Óbvio que eu dei uma pimentada em algumas coisas que eu vou trazer aqui, mas essa é a pergunta. Por que é que existem tantos profissionais de coach hoje em Quem é dia? que foi? Tu não quer dar nominar aí quem é que Não, foi? tu lembra do quem Vai pediu? falando que eu já vou trazer Tá. quem é que falou aqui. Eu tenho aqui. Olha, tem um amigo meu que diz o seguinte, Felipe, todo dia de manhã sai um esperto e um idiota de casa. Se eles se encontrarem, vai sair negócio. Com a internet ficou mais fácil ainda, porque eles não precisam sair de casa. Eles não precisam, eles vão se encontrar em outro lugar, né? E é certeza que eles vão se encontrar. Obviamente que aqui eu não estou falando dos profissionais, né? Eu acredito que tenha muita gente séria nesse segmento, mas o que a gente está vendo, e a pergunta tua tem a ver com a proliferação, né? Eu acredito que tem muita relação com isso, né? Essa pergunta foi trazida para nós pela Chay. Opa. A Chay é minha colega de Luz da Lua, lá de Goiânia. Cara, um grande abraço para ela, porque ela está sempre online com a gente, né? Isso aí. Está sempre né? curtindo. Participa direto. E essa pergunta veio dela. Então, parabéns para a Chay pela pergunta. Obrigado, João. Legal, obrigado, Chay. E eu acredito muito nisso, tá? Eu acho que existe uma lacuna, e a gente falou tanto sobre problemas e angústias das pessoas, né? E isso é a coisa mais fácil de encontrar. E tem gente que está trazendo serviços para essa área, né? Agora, se funcionam de fato, a gente acho que não vai entrar no mérito, né? O que a gente observa é que tem profissionais de diversas áreas, né? Desde a fotografia até os pastores, né, que tu falou aí, estão fazendo isso aí. Até gente séria, né? O Junei, a gente às vezes comenta sobre isso, né? Profissionais que a gente acredita que são sérios, estão quase que escorregando para essa linha, né? E é perigoso porque daqui a pouco as pessoas começam a olhar e dizer, olha, eu já não sei mais o que é sério aqui, o que é esse culto que está se criando, né? Porque tem uma dose de irracionalidade muito grande, né? Mexe com as emoções, mexe com coisas que nem são técnicas, Sim, né? tu vê São vídeos, truques, os são quase coisa de chorando, mágica. né? É quase coisa de Tem mágica. gente chorando né? em apresentação E mexe com o sentimento das pessoas e acaba encontrando brechas, né? Para explorar esse tipo de coisa, né? E aí vem... Eu acho que é muito como algumas religiões, praticamente todas, mas não vamos generalizar aqui, mas algumas religiões que exploram as fraquezas das pessoas, aquele momento frágil da pessoa. Exato. Né? E aí a pessoa ela cede, acaba pagando, então, muitas vezes, um dinheiro que até não tem, que é a maioria dos casos, quando a pessoa busca algum apoio extraordinário, né? E isso no sentido real da palavra, né? Porque é algo extraordinário, né? Exato. Então não tem nem como quantificar. E imediato, né? Eu sempre lembro daquela frase do Warren Buffett, que eu acho que a gente falou em algum momento, né? Que as pessoas dizem, tá, tu é um cara tão bem sucedido ao longo de tanto tempo, ao longo de tantas décadas, por que as pessoas não seguem então os teus conselhos? Por que as pessoas não põem em prática aquilo que tu pôs? E ele responde, ninguém quer enriquecer devagar. E as pessoas querem enriquecer rápido. E querem enriquecer em passes de mágica. Voltando na história da religião ou da mágica, né? Dos truques, as pessoas querem enriquecer rápido. Acho que é aquele toquezinho ali. Esse a cabeça do milionário, a cabeça do cara... Cara, vamos lá. Será que a cabeça do Buffett é parecida com a cabeça do Musk? Talvez não tenha nada a ver uma com a outra. E parece que quer dar um receituário ali para as pessoas. Assim, olha, que tá o caminho para ser rico. E essa proliferação, eu acho que ela está muito ligada até àquele fenômeno da paleta mexicana, né?
Que, ou seja, alguém criou a paleta mexicana, Sim. começou a ganhar dinheiro com aquilo e todo Sim. mundo resolveu abrir a maldita paleta mexicana, né? E todos quebraram depois também, né? Provavelmente ele abriu e criou um curso online de como fazer paleta mexicana. De como fazer paleta mexicana. Naquela época o online não era tão forte, né? Mas talvez seja porque, segundo estudos da PricewaterhouseCoopers, para quem sabe é uma das Big Three, né? Das consultorias, né? A indústria do coaching no mundo é a segunda que tem o maior crescimento na economia. Vou te pegar agora, qual é a primeira? Eu não sei. Eu sou Eu sabia que eu ia Qual te a pegar. primeira? Não faço ideia. Tá vendo, então? Viu só? Não, é que tu trouxe o assunto. Deixa que eu vou pesquisar. Essa é a vantagem. Tá, Inclusive, eu tô com o chat GPT aberto aqui. Tá? Pois, mano, Então, larga aí. ele me ajuda. Quanto cresceu essa brincadeira aí, só pra gente saber em números? eles vêm crescendo 7% ao ano mundialmente. Só nos Estados Unidos, 15 bilhões de dólares. E isso só os registrados, né? Somente registrados, que foram a 53 mil nos Estados Unidos e 71 mil em todo o mundo. Porque se a gente pegar os youtubers, né, Junei, como coachings, e alguns se manifestam dessa forma, Sim, não, aí provavelmente não tá nessa provavelmente categoria, não né? estão nessa estatística, e aí a gente vai multiplicar esse número talvez por 10 ou talvez por mais, né? Muita gente fazendo a mesma coisa. Mas eu vou contar aqui uma história, minha história aqui, tá? Opa. Eu tive a ajuda de um coach já e que realmente me ajudou. Olha aí, legal. Eu botei legal o como- relato. Eu botei como um objetivo, na verdade o coach estava começando ali, tá? Sim. Na época. Tava no início ali mesmo. Eu botei como objetivo ser sócio de uma empresa. E o objetivo era de duas empresas, tinha duas opções de empresa, né? Sim. E esse prazo era para acontecer em, sei lá, 2 anos. Sim, colocou uma meta com o tempo. Eu consegui realizar esse objetivo em 2 meses, se não me engano, na época. Acho Sim. que foi isso. Consegui esse objetivo. Agora se foi bom para mim essa experiência, quer dizer, de alcançar esse objetivo, não posso dizer totalmente que foi bom ou negativo, mas enfim, o objetivo que eu tinha colocado eu consegui, né? A pergunta que eu ia trazer é se sem ele teria alcançado também ou não. Não, né? acho Porque que não. é outra, eu acho que não, porque, outro fator, né? porque o que aconteceu foi que eu consegui organizar algumas coisas que para mim não era Sim, tão tu sozinho simples. não faria. Não faria. Não faria. Uhum. E aí eu fico pensando também na minha história, né? Claro que na época não poderíamos chamar de coach, né? Mas pensando como referências, como instrutores, né? Eu tive vários professores. Os mentores, as pessoas estão Mentores. confundindo coaches com mentores. Exatamente, eu tive mentores, Sim. né? E que foram muito bons para minha carreira, né? Entre eles, um deles é o meu próprio irmão. Sim, Que foi eu ia aquele cara que- citar a família, né? Foi Família, o cara, muitas vezes tá nesse o cara papel. que me colocou na área Qual que eu deles, o Giovanni? O Giovanni. Que me colocou na área que eu tô hoje. Sim. E para mim ele foi uma referência durante muito tempo, porque eu trabalhava com ele, estava aprendendo, e ali tinha outros profissionais, entre eles João Cunha, né? Um baita profissional na época, na minha opinião. Sim. E depois eu tive a experiência também com o Hamilton Sarmento. O Hamilton Sarmento, que inclusive escuta o nosso podcast. É parente Legal. do Mauro? Não Do sei. Mauro né? Sarmento? Não conheço. Não Que o sei. Mauro também acho que é designer. Você conhece o Maurinho, né? Sim, conheço. Uhum. O Da Hamilton, Petit Jolie, acho Hamilton que para vocês terem uma ideia, o Hamilton foi o cara que deu a primeira oportunidade para mim. Sim. Então, para mim, foi uma experiência fantástica, né? Ele acreditou em mim e me deu muita dica também, aprendi muito com ele. Então, esses profissionais, os mentores, eu acho que são muito positivos. Mas por quê? Mas é um papel diferente, né? porque Ele eles- entendia quem tu era, né? Exatamente, Ele sabia mas quem tu era. É um trabalho mais Não é uma pasteurização. pessoal, Por isso que eu digo, essa pessoal, mentoria aí é que diferente. tá, né? É. Quando tu faz um negócio... Regras para ficar rico. 7 regras para ficar rico. E tem um cara que eu gosto muito de ouvir, que é o Murilo Gun, ou então Gun, como alguns chamam, né? Que ele fala muito que a gente tem que ter muito cuidado com as questões que são as palestras motivacionais e as empolgacionais. Sim. Né? Aquela que tu sai vibrando, chega na segunda e não sabe por onde começa. Né? Exatamente, que é essa empolgacional. O cara, vamos, sai de lá, tá? Agora como eu vou e Como para onde eu eu vou? murcha, né? Né? Murcha Não com dura isso, uma né? semana a Exatamente. motivação. Que a motivação é o que te motiva à ação. Né? exato. Cara, eu uso muito esse exemplo nas vendas, né? Porque a galera vem aquelas palestras de vendas,
vamos, Dá tiro cada pra vez cima. melhor, Dá tiro vamos pra pra cima, vou te ensinar como bater todas as metas. Canta o hino. Canta o hino. Que é o hino da empresa. É, perigoso. Mas e aquele que diz o seguinte, cara, nós vamos atingir o nosso alvo, como faremos? Nós vamos, cara, a gente pode segmentar a carteira de clientes, vamos mostrar o resultado do cara aqui, ou seja, isso é tu Técnica. motivar o cara a ação com uma técnica de vendas Com e não técnica, simplesmente né? vamos, né? Que é o e lá vamos nós. Já usei a figurinha aquela daquele desenho lá do Pica-Pau, né? Da bruxa em cima da vassoura, né? E lá vamos nós. E também não é eu me jogar num campo de barro, né? Fazer um bootcamp, me atirar no meio do barro e cara, e bater nos caras com chicote, e torturar os caras. Não é por aí. Não é por aí. Eu sempre digo, né? Não, mas a gente mas falou é- sobre religião. mas será que tem não- pessoas que precisam disso? Pois é, aí que tá. Pode ser que para algumas pessoas isso Funciona seja para alguns. importantíssimo. Eu não estou dizendo né? que é a solução completa, mas elas Eu necessitam acho- vivenciar É que eu coisas acho- desse tipo. Na minha opinião, e eu dei a palavra eu acho, né, é aquele botãozinho de nitro no carro. Sim. Que tu aperta e dá um tiro e acabou. Sim. Dá um tiro e É que acabou. sozinho não é isso. Não é isso. isso. É vazio. É, sozinho, né? Outro dado Acho que é importante, assim, né? É que é o seguinte, sabe quantos % das coaches globais são mulheres? Isso eu fiquei muito surpreso e muito feliz ao mesmo tempo, né? Que isso sim é inclusão. 69% das coaches que são registradas. talvez as mulheres se preocupem mais com o registradas registro, né? Na A nível- formalização. a nível global? Ou... Nível global. Nível global. No Nível- Brasil, tu tem esse número ou não? Não tem. Cara, até eu fui atrás, mas não achei. Mas isso é muito legal. Porque realmente as mulheres elas têm a habilidade maior do ensinamento, Sim, né? Sim, Né? sim. É só tu pegar quantos homens são professores e quantas mulheres são professoras, né? As mulheres sabem ensinar muito mais. Falando né? de coaching, eu lembrei do Pablo, né? O Pablo Marçal, aquele, né? Que foi candidato a Eu achei presidente. que era o Vitar. Que foi Tinha candidato. lembrado, falou de Gloria sim. Gaynor. Não, pode ser, né? O maior intérprete vivo está aqui. Que foi candidato a presidente da República, tentou ser, né? Candidato a presidente, se envolveu naquele incidente lá naquela montanha, né, que os bombeiros tiveram que resgatar os liderados por ele, porque quase morreram, né, na escalada. Seita. Cara, é Seria incrível. uma seita? É quase neste nível, né? Se tu for olhar e começar a assistir, né, os episódios, o que ele defende como visão de mundo, é muito parecido com isso, né? Porque tu não encontra, não tem ciência. Tu chega num ponto ali que tu começa a discutir, tá, mas de onde vem isso aqui? E vocês acham que tem alguma ligação? Acho que essa é uma das últimas eu acho que subquestionamentos desse tema, né? Quem vocês acham que é o maior público dos coaches em termos de geração? Eu não sei se de geração, mas eu acho que em termos de mente são aqueles que estão de alguma forma destruídos em algum tipo de... Eu fiquei surpreso porque, quer dizer, não surpreso. Isso confirmou algumas teorias minhas, né? Eu acredito que nós que somos anteriores aos millennials, né? Uhum. E só reforçando aqui, os millennials são os caras de 81 a 94 que nasceram nessa época, né? Anteriores Nós é somos bom, né? anteriores a esse período, nós nascemos antes disso, né? Parece que nós fomos forjados um pouco antes. mais a apanhar, né? Apanhar um pouco mais, né? Mas os millennials, 28% dos executivos millennials utilizam coach. Sim. Né? Tem uma necessidade maior disso, né? De Mas- buscar esse apoio. Mas não tem a ver justamente com o fato de que eles estão hoje muito mais ligados ao mundo digital. E aí tu ser. tem Mais suscetíveis porque a o isso. coach ele trabalha justamente a parte mental, né? É. E aí automaticamente ele precisa ter uma certa um certo equilíbrio ali na parte da mentalidade, justamente porque ele está vivendo um mundo que não é uma realidade, né? Sim. E eu entendo que a gente está falando aqui, eu entendo sim, que esses caras têm muito público, né? Tem. Então, o que está acontecendo que tem tanto público? Será que esses caras são aqueles que tu falou lá, que são tem o esperto, como é que tu falou? Que tem o cara, esperto e o idiota. O esperto e o idiota. Que saem pela manhã. Eu não gosto de avaliar por público, né? Porque tem aquela brincadeira que 2 bilhões de moscas não podem estar erradas, estão todas em cima Pois da é, mesma... mas é isso que eu me refiro. É isso que eu me refiro. Ele provavelmente consegue ajudar algumas pessoas. Consegue. É. E aí tem as mentiras do coaching, né? Que o coaching é científico. Isso é uma mentira. Ele não é. Então ele não é uma ciência. Tá, mas tem vários tipos de coach, né? Por exemplo, o esportivo. Não, aqui a gente está muito mais voltado ao coaching de negócios, né? Estamos que falando de busca branding, resultados, né? busca resultado. Está muito mais nisso. Por exemplo, Tá, mas- a minha esposa é nutricionista. Né?
E ela fez um curso no Einstein, lá em São Paulo, que era muito voltado à qualidade, né, cara de vida, que repassa técnicas, né, de coaching para que a pessoa consiga estimular o seu paciente a seguir aquela sequência de instruções, enfim, né? Então, aí é uma técnica que é uma ciência, que está voltada à ciência da nutrição, né? Mas aqui no caso estamos falando de gestão, né? E tem muito cara que não é nem formado na área. Exato. Cara, então tem as armadilhas, né? De como é que tu vai realmente saber se o cara que tu tá pensando em contratar como coaching, se tu quer trazer o cara para que ele dê uma palestra na tua empresa, como é que eu vou saber se o cara é legal ou não? Cara, vai buscar o background, cara. Vai saber se o cara tem formação, a experiência dele naquilo. Nunca fundou uma empresa. Não tem experiência nenhuma. Eu vi, não foram vocês que me mostraram, eu acredito, que era de um cara que morou em um outro país, não vou dizer de que país que era, porque senão vai ficar muito fácil de ver. Sim. É um cara que morou em outro país, o cara saiu fugido desse país, né, e voltou ao Brasil, e hoje um dia o cara dá palestra de como ter sucesso na vida. O cara voltou fugido, quebrado, devendo, ameaçado de morte, e agora o cara dá palestra de como ter resultados incríveis. E graças a esse curso ele conseguiu ter sucesso. Agora ele conseguiu. E vocês lembram que houve um boom, né? Quando houve o lançamento daquele livro O Segredo, que depois virou um vídeo, inclusive, e se proliferou em várias palestras de pessoas falando sobre o segredo. Vocês lembram desse livro, né? Sim. Que até hoje acho que é um best-seller, né? E tu olhava para as pessoas que faziam a palestra, eles não tinham alcançado aquilo que o segredo falava, né? Então, só um pouquinho, né? Aí que tá. Eu gosto de alguns livros, leio alguns livros sobre mentalidade. Sim. Que para mim é importante. Claro. E aí tu estabelecer teu mindset para aquilo. Exatamente. Alguns desses profissionais, né, utilizam esses livros como base. Como né? base, né? Exatamente. E só para encerrar, tem um cara que eu gosto muito, que é o Will Ferreira, que vale a pena. Né? Eu sigo ele esse é um coach? Eu sigo ele no LinkedIn. Não, ele não se... Cara, ele não se intitula como coach. Ele é um mentor. É um cara muito legal. E ele diz o seguinte: menos coaches e mais profissionais, por favor. Boa frase. Excelente a frase. Eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso limonada aqui também, né? Exatamente. Menos coaches e mais profissionais. Agora, é isso que eu prego nisso. Né? Eu lembrei de um caso agora, quando tu falou isso, eu lembrei de um caso. Uma vez, eu nem sei se eu te comentei sobre isso, Felipe, eu fui chamado por um profissional, que era um coach, para fazer um orçamento. Fazer um trabalho de design. Um orçamento para a identidade visual dele. E isso não era harmonização facial, o design dele? O coach, design de sobrancelhas. Ele falava justamente sobre isso, né? Como tu alcançar o sucesso no teu negócio, né? Sim. E aí eu disse, não, vamos lá, então eu vou até aí para te apresentar uma proposta, mostrar como é que a gente trabalha e tal. E aí eu pedi o endereço e eu fui lá. O que eu posso dizer para vocês? Era um coach iniciante e não tinha nada do que aquilo que ele estava vendendo. Ele estava quebrado. É igual o cara que eu nunca vou esquecer do cara assim, que era o curso de como vender o seu produto sem dar desconto. Cara, eu ia dizer isso aí agora. Adquira esse curso com 50% de desconto. Eu te mandei isso aí, né? Pare de entregar margem para o seu cliente. Mas compre o curso com 50%. Somente hoje ganha desconto. Depois eu vou contar pro Matheus da Play, que ele vai saber quem é que nós estamos falando. É um amigo teu, né? Um amigo teu, esse cara. Verdade. Vamos trocar o limão aqui, já que se falou de história de vida, aqui eu quero trazer o meu limão, que é um limão que todo mundo vai vivenciar um dia, né? Ele vai vir cheio de coisinha, tá, pessoal? Porque ele não revelou nada. Não. Ele não deixou escapar nenhum detalhe. Daí ele vem com uns nomezinhos diferentes. O princípio do programa, né? É gerar esse nível de surpresa também, né? É isso que dá também essa dinâmica para o programa. Mas o meu limão é algo que todo mundo vai vivenciar um dia, né? Que é a morte, né? E existe... que é certa. É a única certeza. E aí vem com a morte um detalhe interessante, né? Eu vou lançar um curso e vou virar um coach agora de como tu escapar da morte. Driblar a morte. Truques para vencer a morte. Eterno. Como te manter eterno. Truques em 7 passos. Em 7 passos. Como prolongar sua vida. E aí a história da morte é o seguinte, né? Antigamente tinha a história, quando morria alguém da família e tal, tu ia lá nos pertences dessa pessoa e tu tinha que separar o que ia pro lixo, quem ia pegar alguma coisa, né? Aquela coisa ia ser doado e tal. E aí tu descobria coisas, né? Tinha cartas guardadas, às vezes tinha um teste de DNA lá que nunca tinha sido mostrado para ninguém. E depois da morte a família tinha surpresas. A família tinha surpresas, né? E hoje, com o mundo digital, essa morte ficou um pouco diferente, né? Porque, na verdade, nós temos uma vida, aliás, uma extensa vida digital. Não é mais um baú com cartas guardadas da vovó, né? Nós temos várias mensagens, postagens,
coisas públicas e coisas privadas que a gente fez na nossa vida. E quando a gente partir, como é que fica isso, né? Que é um dilema, né? As pessoas têm direito a acessar isso? As pessoas têm direito a ver coisas que nós fizemos em vida depois da morte? Ou não? Isso aí deveria ter um botãozinho de deletar. E ninguém tem direito a ver isso aí. E provavelmente começa aqui, né? Começa o celular aí. que tá Começa aí. Começa aí. Fica no teu lado, do lado do corpinho. O Junei já ficou pensando. Do lado do teu corpo. Já ali, ficou pensando na esposa vendo o celular dele depois de morto. Não me preocupa. Mas aí vem uma questão, né? Claro que tem as questões legais e, sobretudo, duas questões bem críticas, né? Uma é homicídio e outra é suicídio. Né? E, inclusive, teve um caso famosíssimo, acho que foi na Alemanha, de uma menina, né, que cometeu suicídio, e a justiça deu direito para os pais poderem realmente investigar toda a vida digital dela para ver o que tinha acontecido, né? E em casos de homicídio isso também acontece. Eu costumo dizer que caso de homicídio é o pior do mundo, né? Porque o cidadão morre 2 vezes, né? Porque quando se vai investigar uma morte, eles acabam descobrindo coisas da tua vida que não tem nada a ver com crime. Mas aquilo ali... Mata o cara igual. Vai matar a memória vai dele, matar a memória do cara, né? Vou descobrir um monte de coisa que o cara não queria. A história dos bichinhos de pelúcia. Dos bichinhos de pelúcia é pública. Também. É pública. Mas agora. Imagina as coisas que não... Imagina as coisas que não são públicas da vida do Ismani. Meu né? Deus. Imagina tu conhecer esses bichinhos de pelúcia que ele tem lá. Como é que eles são, né? Em breve, novidades sobre os bichinhos de pelúcia. Que tipo de bichinhos são esses, né? Em breve conosco aqui outro Felipe que vai falar um pouquinho sobre bichinhos de pelúcia. Boa. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Vocês gostariam que, no caso de vocês, isso tudo fosse apagado? Ou, de certa forma, os entes queridos ou sucessores teriam direito a ver isso e conhecer um pouco melhor de vocês? Eu acredito que deve ser mantido, porque, na verdade, as redes sociais, elas, de certa forma, elas substituíram os álbuns. Tá, mas o negócio isso é o que público, né? Não é isso a é rede o público. social. Isso todo mundo viu, a né? rede social eu tô vendo ali. Ou, se eu tenho autorização para ver a tua rede social, eu tô vendo ali. Eu sei que tem. Que mensagens tu trocou de forma privada. Tu trocou com essa... E fotos que tu mandou. E, sei lá, tudo que tu fez e que não se tornou público, né? Uhum. Para tua família, por exemplo. Isso teria direito as pessoas verem ou não? Isso é uma privacidade. É a mesma coisa que abrir correspondência. Eu vou abrir correspondência das pessoas. Até pela lei de dados hoje em dia, né, de proteção de dados, não pode, né? Bom, se bem que hoje em dia qualquer coisa é permitida no Brasil, né? Exato. A segurança jurídica não existe. É isso que vem nosso amigo Xandão e manda... Cuidado com manda abrir tudo aí. Nós queremos manter o programa Limonada por enquanto. Não, o Xandão é um amigo meu que mora aqui na Barrinha de Campo Bom. Bom. Ele é careca também ou não? Não. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Calvo, né? Tecnicamente, politicamente correto. Muito mais educado, né? Então, esse cuidado, né? E existem lacunas na legislação. Não, realmente, permite-se coisas e não tem certeza sobre o que se faz. Algumas redes sociais criam os memoriais, né? Não sei se vocês já viram isso aí, né? O memorial, depois que a pessoa, né, passa dessa vida para outra, para quem acredita nisso. Apesar de estar tão rápido que virou uma zona isso aí, Felipe. Não tem mais como regrar nada. Acabou. A regra foi. Tá, mas é o fato de não Resta tu chorar depois de morto, vendo assim, meu Deus, o que estão fazendo comigo lá embaixo? Lá embaixo, não, lá em cima, né? Depende de onde é que tu vai, né? Exato, pode pegar no meu caso vai ser lá de cima, eu tô indo pra baixo, né? O Gilney... tua rede social, tu vai estar lá embaixo. O Gilney vai estar olhando pra cima lá, assim, ele vai estar lá ardendo lá com o Gilney que tinha sonho de virar nome de praça, né? Os caras vão lá e mudam o nome da praça depois que descobrirem. Que imagens estão construindo de mim aí. Não, mas daí eu fiquei pensando, vai ter que ter a digital aqui, né? Vai ter que ter a digital para acessar aqui meu telefone e tal. Deve ter algumas formas de tu acessar isso, né? Mas tem os e-mails que tem Não, gente, eu tô falando, vocês estão de rede social. Pega o teu note pessoal e abre ele. O que tem lá nesse HD, o que tu fez lá. É isso que eu tô falando, né? E aí, aí que tá, né? Tem uma coisa interessante, né? Como é que a pessoa vai descobrir uma senha? Tem uma senha lá, né? Aí tem um dado que diz que as senhas mais comuns, né, usadas pelos usuários é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É sério isso mesmo? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí diz que tem tem o 10, 20, 30, 40. A outra senha mais usada é password. E aí tem uma mais engraçada, diz que tem um ranking, né, das senhas mais utilizadas. Eu fico imaginando os caras que fazem esse ranking. Daí diz que Superman
tá entre uma das senhas mais usadas. Sim. E daí diz que o Chuck Superman... Norris não tá também? O Superman ganhou de um adversário não, um competidor, digamos, né, nessa categoria, que é o Batman. E o Batman tá atrás do Superman. Ele chega perto dos 40 principais senhas ali, né? E os dois perderam por Chuck Norris, sabe? Não, deve ser, não. Tu sabe? Não, como é que é? Não, o Chuck Norris fez uma aposta com o Superman para ver quem era mais forte. E aí quem perdesse teria que usar cueca por cima da roupa o resto da vida. Boa. Sensacional, né? Sensacional. Quinta série. Eu de volta. Aí tem mais uma curiosidade que, né, diz que uma das senhas mais usadas também é... Meu Deus. Vaca. Travou. O gago aqui sou eu, tá? Tu não tem direito de ficar gago. Uma das senhas mais usadas do mundo é vaca também. Vaca. Simplesmente vaca. Vaca. Que motivo, hein? Nossa. Eu não vou tentar encontrar respostas para isso. Então, ou seja, existe uma grande chance de alguém entrar nos computadores de vocês usando Tá, Felipe, eu tô com senha, fome, Felipe. Tá bom. Encerramos esse limão aqui, a votação, então vamos apagar esse passado digital aí, vamos deixar a nossa memória sobreviver, pelo menos, tá né? formatando o computador dele, Tá que não sei formatando. porquê. Tá apagando Tô apagando as fotos dos ursinhos. Tá apagando a playlist de Pornhub dele ali. Gente, muito legal esse programa. Eu acho que essa química é interessante, né? Nem todo assunto sério precisa ser tratado de uma forma chata, né? E nem toda brincadeira precisa ser boba. A gente pode falar de coisas, né, que tem Vamos anunciar então fundamento. aqui já a nossa igreja limonada dos últimos dias. Né? Nós vamos transformar nós somos coaches, pastores agora, a partir de agora. Boa. Primeira igreja que pega um limão como símbolo. Acho que isso vai ser do mundo. Pode ser, né? Pode ser do mundo, né? Do mundo. Sempre tem que ter uma manchete, alguma coisa do mundo. do né? mundo. A primeira do mundo que está fazendo isso. De novo, eu sempre gosto de pegar esse espaço final aí para as nossas dicas finais. Eu sei que tem uma dica do Ismani aqui. Livro, né? O que tu vai indicar para nossa audiência? Tem um cara que é o Jim Collins, né? Que ele escreveu o livro, aquele que era Feitas para Durar, né? Que não é parente do Phil, né? Não é parente do Phil Collins. Mas ele escreveu o livro que é o mais famoso dele, que é o Feitas para Durar. Feitas para Durar. Que ele falava muito sobre as empresas, né? Que os caras tinham, assim, de quais eram as estratégias que os caras tinham para ser empresas centenárias, né? Exato. E aí depois, de um tempo, ele ficou tão intrigado com aquilo, né? Porque algumas daquelas empresas que ele citou naquele livro quebraram. Exatamente. Né? Não duraram tanto. Não duraram tanto. O livro envelheceu. E ele escreveu, ele né? era coach na época, não? Não. E ele escreveu depois, né? Por que é que os destinados, né? Que é o Mighty, é assim, é aquele cara assim, é o ser supremo, né? Sim. Por que os seres supremos caem também, né? E por que algumas empresas nunca conseguem passar daquela barreira? Sim. Então ele foi investigar o insucesso dos caras. Ou seja, ele fez o trabalho inverso do que ele fez no primeiro livro. Legal. Muito bom. É um cara que vale a pena ler. O Jim Collins é um cara que busca muita técnica, ele não chuta, ele é um investigador, né? Ele usa a equipe dele, os alunos investigam, né? Ele é um a acadêmico, fundo, né? trazem Não é um muitos coach, dados. né? Exatamente. Não é Ele é um superficial. cientista. Ele pode errar, mas ele vai na ciência, né? Então, ele vai tanto lá. que ele se indignou com o próprio erro dele. Exatamente. Né? E depois ele retornou. Eu já vou num livro um pouquinho mais leve aqui, do David Niven, que não é o ator, que o livro é Clique, Como Resolver Problemas... Clique é o filme aquele do Adam Sandler? Precisamos falar sobre Adam Sandler, isso é um outro título aí de um outro podcast que nós vamos ter que falar sobre isso. Mas é Clique, Como Resolver Problemas Insuperáveis, né? A gente muitas vezes na vida tem coisas que a gente fica congelado, né? Tentando resolver e não consegue. E aqui ele dá uma série, conta muitas histórias, eu gosto de histórias, esse livro aqui conta várias delas. Ele conta, por exemplo, como o Spielberg estava com um problemão quando ele estava filmando o Tubarão, né? E o tubarão mecânico era ridículo, né? Não botava medo nem criança, né? E se ele fosse fazer um filme de suspense com aquele tubarão, não ia dar certo, né? E ele consegue encontrar uma maneira de criar um filme que mudou a indústria do cinema, né? Conseguiu salvar a indústria do cinema com um blockbuster, resolvendo o problema de um tubarão que não funcionava, né? E aí ele conta várias histórias e dá dicas também de como a gente pode pensar fora da caixa para encontrar. Às vezes a gente está tão mergulhado no problema e não consegue encontrar a saída dele. E ele mostra algumas técnicas para a gente sair desse bloqueio mental. Então a dica é Clique, Como Resolver Problemas Insuperáveis. A gente vai colocar todas essas dicas
também lá na nossa descrição, porque eu acho que é legal, né? Quem quiser pesquisar ou comprar os livros ou ler os livros, pode olhar lá. E a gente sempre faz esse convite, né? A seguir as nossas redes sociais, a assinar o nosso canal tanto no YouTube quanto no Spotify e acompanhar os cortes que são publicados também no YouTube e no Instagram. E a curtir também os nossos apoiadores, né? A Evogo, que está aqui. Exatamente. A Play Content, que é um excelente parceiro nosso, alguém que manja tudo de áudio, vídeo, produções. Enfim, os caras são muito fodas. Fazem desde filmes infantis a filmes adultos aqui. Filmes adultos, com bichinhos de pelúcia também. E não esqueçamos também da nossa trilha sonora, né? Exato. Com o nosso grande Rafa Salib, né? Que recentemente esteve dando aquele recadinho com a gente lá na rede. E Muito é um bom, né? né? Aquele vídeo lá, né? Muito legal, né? Muito legal. Aí dá nossa identidade sonora, né? Nossa identidade sonora tá Muita presente. gente gosta mais da música do que da gente falando, Exato. né? Onde eles vão pedir pra Provavelmente ficar uma só boa a gente parte, né? com Boa legenda e a música tocando, né? Mas Muito legal. bom. Gente, com fome. muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera.